Olá, boa noite. Mais uma vez eu estou por aqui. Meu nome é Patrícia, sou terapeuta homeopata e professora de homeopatia. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje o nosso papo nós vamos falar um pouquinho sobre o que é homeopatia, como funciona a homeopatia. Vamos entender um pouquinho sobre essa dinâmica dessa ciência, uma ciência inovadora, uma ciência contemporânea, uma ciência ativa, uma ciência que busca sempre novos experimentos. Então, vamos entender um pouquinho sobre a homeopatia. Bom, então vamos lá. O que é a homeopatia? Então, a homeopatia, pessoal, é um sistema de intervenção. Ela atua de uma forma bastante distinta e convencional da alopatia. Tá? Ela foi muito usada na escola grega, em Alexandria, por Hipócrates. Por quê? Porque ele é uma aplicação da prática dos princípios da semelhança. Mas o que significa isso? Significa que a doença é causada pelo semelhante e é pela administração dos semelhantes que os doentes recobrem a saúde. A homeopatia não trata o sintoma, porque o que é o sintoma? É um conjunto, né? O que é a doença? A doença, como eu já tinha falado antes, é um conjunto de sinais e sintomas. Muito bem. Sendo um conjunto de sinais e sintomas, ela não vai atender e trabalhar nesse conjunto de sinais e sintomas, mas ela vai trabalhar individualmente. E ela é baseada em princípios, em leis científicas. Isso é uma ciência, tá? Ela é um processo, ela é um processo onde você trabalha o indivíduo buscando a causa do problema. Ah, mas espera aí, a homeopatia ela age devagarzinho, ela não funciona, não. Ela não age devagar, tá? Ela age conforme a administração do homeopata, a visão do homeopata. Ela utiliza quatro bases. A primeira base, só abaixar um pouquinho aqui. A primeira base é a base da semelhança, similima similimus curanto. A segunda base é a experimentação no homem-são. Então, nós temos muitas experimentações, muitos artigos científicos. Tá? Ela é uma ciência embasada em fatos, tá? Em experimentações. Doses infinitesimais, são doses diminutas, e a gente trabalha com um remédio único. Tá? Isso dentro da homeopatia unicista. Existem outras vertentes da homeopatia. Patrícia, qual é a vertente que você trabalha? Eu trabalho a necessidade do indivíduo. E como você trabalha? Existem potências baixas que são fraquinhas, potências médias ou potências altas? A potência não tem nada a ver com a dinâmica do medicamento. É a necessidade individual, a ressonância do indivíduo que está apresentando aquele quadro. Aquele quadro onde eu, como homeopata, como terapeuta, analiso o sintoma mental, o sintoma emocional, porque o sintoma físico depois. Por quê? Porque o princípio da causa, o que está causando esse adoecimento? A palavra homeopatia foi dada por Hahnemann, Samuel Hahnemann. Patos, sofrimento. Homoios, semelhante. Semelhante, sofrimento, semelhante. Então, o mesmo medicamento, tá?
que tem uma assinatura que cobre os sinais e sintomas semelhantes daquele indivíduo que está apresentando aquela queixa, aquele conjunto de sinais e sintomas, é dado de uma forma infinitesimal, ou seja, nós diluímos, nós succionamos, nós potencializamos. Então, não existe receita dentro da homeopatia, no sentido assim, da indicação, o remédio que eu indiquei para o João é igual para a Maria? Não. Por quê? Porque a Maria é completamente diferente de João. Então, cada um adoece dentro da sua maneira, dentro da sua forma de ser, da sua forma de existir. Então, nós não atacamos o vírus, a bactéria. O vírus, a bactéria, nós fazemos com que o corpo reaja, fazendo com que os vírus e as bactérias não permaneçam naquele corpo. Tá? Vamos lá. Olha, tem um monte de gente falando aqui. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Nossa, quanta gente bacana. Oi. Tudo bem? Bom, então vamos entender o nosso raciocínio, um raciocínio homeopático. Eu sou professora de homeopatia pelo Instituto Cultural Imhotep. Eu estudo homeopatia há aproximadamente uns 25 anos. Eu comecei a estudar homeopatia antes de fazer o primeiro curso de homeopatia. Eu comprei 2 livros de homeopatia, porque eu sempre me tratei com homeopatia. Isso é bacana, né? E aí eu comprei os livros de homeopatia e comecei a ler. Comecei a entender que eu falei, uma ciência dinâmica, uma ciência inteligente, é uma ciência que realmente ela nos mostra, né, a teoria, a experimentação, certo? Que seria, no caso, o experimento no homem-são, e a avaliação, a aplicação desse medicamento. Muito bem. Então, vamos entender um pouquinho quem foi Samuel Hahnemann, para a gente entender, poxa, mas quem foi esse cara, né? Quem é essa pessoa? Ele é um ser... Bom, eu sou... eu posso dizer para vocês que eu tenho um respeito muito grande por Hahnemann, né? Pela postura como médico, como ser humano, né? Como pesquisador, um homem que falava 5 línguas, médico, trabalhou em hospitais psiquiátricos, conheceu muito bem a mente humana, era químico. Quer dizer, antes dele trabalhar com homeopatia, descobrir a homeopatia, entre aspas, porque foi analisando, lendo e traduzindo artigos científicos, médicos, porque ele não era um qualquer. E ele incomodava muita gente, e até hoje incomoda muita gente, pela racionalidade científica dele. Então, vamos lá. Hahnemann, Samuel Hahnemann. Então, quem foi esse cara? O nome dele foi Christian Frederick Samuel Hahnemann. Ele nasceu em 1755, tá? Em 1755, na Alemanha, em Meissen, às margens do rio Elba. Olha só o significado do nome dele. Christian, seguidor do Cristo judeu convertido ao cristianismo. Isso foi feito uma significação, tá? Frederic, protegido do rei. Samuel, Deus me escolheu em sinal do reconhecimento a ele. E Hahnemann, sobrenome da família. Tá? Meissen é uma cidade naquela época, né, de médio porte da Saxônia, sendo a sede mais importante da manufatura de porcelana da Europa do século XVIII. O pai de Hahnemann, Sr. Christian Godofredo Hahnemann, nasceu na Prússia em 24 de julho de 1720. E Hahnemann nasceu em 10 de abril, de 1755. Um cara exemplar, com 5 línguas, fez
fez o curso de medicina em Leipzig, depois foi para Paris. Ele fez várias, a educação dele foi muito interessante. Só uma palhinha dentro da educação dele. Existiu um professor chamado Miller, um amigo, muito amigo da família. Foi esse professor Miller ele foi muito importante na vida de Hahnemann por um bom tempo. Porque ele introduziu Hahnemann nos estudos em 1771. Por quê? Porque teve antes dele entrar na escola, teve vários problemas, porque Hahnemann tinha muita dificuldade, a família do Hahnemann tinha muita dificuldade financeira. Na época, o pai de Hahnemann, ele fazia porcelana, ele pintava porcelanas. Ele era uma pessoa extremamente culto. Ele lia Rousseau para os filhos, só para vocês terem uma ideia, e ele fazia os filhos estudarem várias línguas, inclusive Hahnemann estudou grego, francês, inglês, várias línguas, foram 5 línguas que Hahnemann estudou. Então, Hahnemann o Miller, esse professor Miller, indicou Hahnemann no ano de 1771 numa escola chamada St. Afra. É uma escola chamada St. Afra em Meissen. Então, ele ficou durante um bom tempo, né, dentro nessa escola, inscrito como aluno. Ele escrevia e falava fluentemente em alemão, inglês, francês, espanhol, latim, árabe, grego, hebreu e cálculo. Básico. Antes dele sair dessa escola em St. Afra, só para vocês terem uma ideia, era obrigatório naquela época o aluno redigir uma tese, um TCC, né, uma monografia, onde ele redigiu a maravilhosa conformação da mão do homem, texto que foi escrito em latim, sendo lido por Hahnemann. Era um gênio. Um gênio. Olha o que ele escreveu. A mão é a ferramenta que executa o projeto humano a serviço do projeto divino. Samuel Hahnemann. Cara, ele estudou muito, ele pesquisou muito, ele desenvolveu muitos artigos científicos dentro da química, dentro da botânica, dentro da medicina, antes dele trabalhar com a homeopatia. Ele já tinha dentro dele esse cerne, a natureza, né, da homeopatia, porque ele ficava indignado com o que faziam com a medicina naquela época, e não era o feitio do Hahnemann. Hahnemann era um homem muito sensível, era tuberculino, né, o miasma do tuberculinismo, sensível, emotivo, artista, doce, uma pessoa extremamente culta, inteligente, humilde. Ele atendia tudo quanto era gente, ele não cobrava. É sensacional. Inclusive, se fosse por ele não cobrava. Ele passava muita necessidade justamente por isso, né? Porque ele não se preocupava, o conhecimento falava mais alto. E ele era feroz naquilo que ele fazia. Ele falava com bases científicas, racionais. Então, ele escrevia artigos nos jornais sobre vários tipos de medicamentos: arsênico, mercúrio, cáustico, cantárida, conium maculatum também, um grande medicamento, um artigo científico que ele falou, que ele escreveu muito. Então, tudo isso está escrito nos autos, dentro dessa dinâmica da homeopatia. Então, o que é mais interessante é a gente entender que, às vezes, muitas pessoas chegam para mim e falam assim: a homeopatia é um floral, Gente, a homeopatia é uma ciência embasada em leis, embasada em fatos. E, às vezes, eu vejo muitas pessoas deturpando a homeopatia, dizendo assim:
Não deu certo para mim, eu tomei, mas... Gente, a homeopatia não erra. Quem erra é o homeopata, é a visão do homeopata. Né? A homeopatia é quântica, tá? É um quantum medicamentoso, ela é diluída, succionada, infinitesimal, que é a segunda lei, a segunda base, a infinitesimalidade. Então, ela é diluída, ela é succionada. Então, como assim? Uma gota do princípio ativo, como eu falei em outros áudios, outros vídeos, uma gota desse princípio ativo, mas de que forma ele desenvolve essa gota? Ele pode em forma de tintura, ele pode em forma de pó. Então, existem várias técnicas para chegar no princípio ativo. Isso é uma técnica farmacológica. Então, se você está mexendo com um elemento que é animal, ou um elemento vegetal, ou um elemento mineral, ou um órgão humano, né? Então, ele pode ser feito de forma de maceração, colocando no álcool a 95%. Então, existe um processo. Nós chamamos de base, de matriz. Muito bem, essa matriz, tá? Essa matriz está lá o princípio ativo do medicamento. Então, vamos imaginar que ele colocou ali Aconitum napellus. A Aconitum napellus é uma linda solanácea, uma flor maravilhosa. Então, ele foi lá, pegou a flor, diluiu a flor no álcool e fez lá o princípio. Uma gota dessa tintura mãe, que nós chamamos de tintura mãe, é diluído num vidro âmbar, tá? Sendo 99 gotas, sendo 70% de água e 30% de álcool. Eu não sei bem essa porcentagem, depende muito das regras da farmacotécnica, mas basicamente é isso. Muito bem, ele diluiu, certo? Uma gota dentro de 99 gotas. O que ele vai fazer? Ele vai potencializar, ele vai succionar 100 vezes. Ele desenvolveu potências. Então, ele desenvolveu dentro de estudos, aí não é porque caiu um meteoro na cabeça desse, não. Existe um histórico, né? Existe um estudo onde ele conseguiu entender que se ele potencializar, quanto mais ele potencializa o medicamento, mais ele retira do medicamento um quantum, a energia medicamentosa, a informação medicamentosa. Aí ele vai potencializar 100 vezes, que é o centesimal hahnemanniano. Aí ele fez o CH1. Muito bem, ainda existe molécula ali, tá? Aí ele vai pegar uma gota desse CH1 e vai colocar num vidro número 2, com 99 gotas, entre 70%, 30%, 35% de álcool, né, água e álcool, água destilada e tal, e vai succionar mais 100 vezes. Poxa, cara, não vai ter molécula? Ainda continua molécula. A molécula, normalmente, ela vai diminuindo até o CH5, CH6 ainda tem uma quantidade X de molécula. Depende de medicamento para medicamento. Mas aí estudando homeopatia que a gente vai ter que entender quando você estuda matéria médica, quando você vai estudar o medicamento, você vai justamente entender que tipo de medicamento é esse, como foi feito na experimentação, de que forma foi feita essa tintura, né, de que forma foi feita essa diluição. Então, o que a gente está usando nesse medicamento? Se é um nosódio, se é uma bactéria, se é um fungo, se é a própria sífilis homeopatizada, se é a própria gonorreia homeopatizada, se é o próprio vírus homeopatizado, aí é uma outra dinâmica. A gente também trabalha com esses tipos de medicamentos dentro da homeopatia. Então, a homeopatia é muito ampla. Ela é muito ampla, ela tem uma visão muito grande. Bom, aí você chega até o CH6. Então, você vai fazendo esse processo, vai diluindo, succionando. Isso na centesimal hahnemanniana. Você tem a potência decimal, você tem a potência LM, você tem a potência fluxo contínuo. Então, existem outras técnicas. Que tudo isso a gente precisa estudar, a gente precisa entender.
Então, quando você vai entender o medicamento, você vai entender a assinatura do medicamento, você vai entender tudo desse medicamento. Que tipo de medicamento que você está usando, como é feito esse medicamento, como foi feito, em que região esse medicamento, essa flor, esse minério, né, foi retirado. Então, o acônito foi retirado na Europa, assim, 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 num lugar frio. Então, você já vai entender a assinatura do medicamento. Não é o semelhante curando o semelhante, aquilo que mata, aquilo que cura. Né? O medicamento semelhante com os sintomas semelhantes que estão sendo apresentados é o que vai globalizar nos sintomas semelhantes desse indivíduo. E não só a dor de cabeça, não só a asma. Então, nós temos que entender que a homeopatia, ela é extremamente séria, ela não pode ser tomada de qualquer jeito, ela não pode ser tomada por um tempo muito, muito grande, dependendo da ressonância do indivíduo, pode criar uma patogenesia. Né? Então, se você toma um medicamento, por exemplo, Mercúrios, por exemplo, na CH30, estou dando exemplos bobos, e você toma por muito tempo esse medicamento nessa mesma potência, você pode criar uma similaridade, uma semelhança, criando uma patogenesia medicamentosa. Então, a homeopatia é muito séria. Ela não pode ser tomada assim, a Deus dará, sabe? Eu tomei esse remédio para garganta. Gente, qual é o remédio bom para garganta? Isso não é ser homeopata. O homeopata, ele tem que entender muito. Só para vocês terem uma ideia, eu estudo física quântica, tenho vários livros de física, inclusive eu estou lendo um livro agora de física quântica, chamado Consciência Quântica. Eu estava lendo 2 livros de física esses dias atrás. Eu estudo biologia, a epigenética, Bruce Lipton, a biologia quântica. Eu estudo isso, eu compro livros, eu faço pesquisas. Eu estudo a parte psicológica, a psico-homeopatia, a parte dinâmica da psicologia, por exemplo, a linguagem, né, da doença, a linguagem do doente, a linguagem comportamental desse indivíduo. Tá? Então, eu vou estudar a matéria médica, eu vou estudar a anatomia, eu vou estudar a patologia, eu tenho livros sobre isso, então eu vou entender, só que eu tenho que entender o ser humano como um todo, não só a patologia. Porque eu não vou ficar presa só na infecção no dedinho mindinho do pé direito. Eu vou entender qual é a dinâmica desse indivíduo e o que ele está provocando. Né? Quanticamente, como uma célula funciona, como um órgão funciona, como um sistema funciona. Né? Quando o indivíduo adoece nesse órgão, nesse órgão com X, órgão X e um sintoma Y, o que esse órgão está dizendo dentro dessa dinâmica psicológica, terapêutica, que é a medicina chinesa, que fala muito sobre isso. Né? O equilíbrio do masculino e do feminino, a alimentação. Eu estudo sobre a importância dos alimentos, né? Sobre a ressonância mental do indivíduo, como o indivíduo ele processa, como ele trabalha essa dinâmica numa tristeza, numa depressão. Por que ele chegou nesse processo? Mas é um processo químico. Não. Antes de chegar no químico do corpo físico, desta máquina, da mecânica, porque eu não estudo o darwinismo, a parte mecânica, eu estudo o quântico. Eu vou entender como essa célula, como a força vital, como o sistema imunológico age, né? Como o emocional atua diretamente,
nas reações físicas, né? E, indubitavelmente, consequentemente, nas reações químicas, fazendo com que o corpo reaja daquela maneira, quimicamente. Então, eu não vou de fora para dentro, eu trabalho de dentro para fora. É um ensaio, é uma observação. E o verdadeiro homeopata é aquele profissional, aquela pessoa que realmente tem que entender a dinâmica do todo, do todo. E não trabalhar como muitos que eu conheço, não é isso, mas é entender que para você ser um bom homeopata, você não pode fazer receitinhas. Não existe, sabe? Esse medicamento é bom para isso, ele tem. Existem medicamentos que são bons, que compartem com a dor de cabeça, sim, mas a ansiedade todos têm. Dor de cabeça quase todos têm. O problema o foco não está aí. Então não adianta o homeopata repertorizar dentro dessa visão. E se ele não tiver conhecimento, base científica, ele não consegue repertorizar. Ele vai dar um medicamento que não vai ser bom indicado totalmente, totalizando os sintomas. Então ele tem que entender os miasmas desse indivíduo. De que forma? O que são miasmas? Ele tem que entender a constituição homeopática, se é fluórica, se é carbônica, se é fosfórica. Ele tem que entender qual é o digno de cura, o que é digno naquele momento de curar, porque o indivíduo chega para você, ele chega com uma lista de sintomas. Tá, tudo bem, você foi lá e fez uma anamnese, você escreveu essa lista de sintomas, mas o que é digno de cura dentro de toda essa sintomatologia dele? Então, é justamente nesse ponto que existe a dinâmica da homeopatia. Então, é o que eu falo, quando a gente não conhece sobre tal assunto, gente, vamos estudar, vamos entender. Tá? E de que forma eu desenvolvi esse curso, é um curso livre de homeopatia no Instituto Cultural em Rotep. É um curso que a gente vai estudar a ciência da homeopatia dentro da sua dimensão. Então, nós vamos estudar muito profundamente sobre força vital, sobre as 4 leis da homeopatia, sobre as leis, a parte científica, estudar Hipócrates, estudar Paracelso, estudar mesmerismo. Então, a gente vai estudar muita coisa dentro dessa dinâmica, estudar um pouquinho sobre epigenética, nós vamos entender sobre isso. Então, eu vou indicar livros, nós vamos ler. Então, realmente para quem gosta de estudar. Por quê? Porque é um estudo extremamente dinâmico, porque você começa a estudar você. Você começa a entender por que você está reagindo daquela maneira. Por que as coisas acontecem dentro do seu corpo físico como uma sanfona? Você emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Por que você não consegue comer tais alimentos? As rejeições por tais alimentos. Está todo mundo com alergia. O que significa a alergia dentro da psicossomática? Dentro do organismo humano. Então, tudo isso você vai trabalhar esse autoconhecimento. É uma transformação, é uma mudança de paradigmas, é uma mudança de crenças, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de atitude. Porque é só assim que a gente faz o trabalho de transformação. Todo mundo fala, porque eu quero transformar, eu quero... Sempre de fora para dentro. Mas nunca de dentro para fora. E é esse o processo. Porque quando você entender toda essa dinâmica, como você reage, você está respirando corretamente? Você está mastigando corretamente? O seu corpo realmente reage de que forma quando você apresenta uma TPM? O problema é o hormônio. Não! O hormônio é a parte física, anatômica. Quem é que está lidando? Vamos entender o por trás disso. Isso também é uma ciência e não podemos negar. Não podemos dizer que não existe. Isso não existe. O quanto, um átomo, o quanto é uma informação. Imagina você colocar um quarto escuro, um elétron,
E ele está lá quanticamente vibrando numa frequência de você não sabe para que lado ele vai. A informação está ali, em ondas e partículas. Então, a informação da sua célula recebe as informações que estão registradas no nosso DNA. A gente só sabe uma parte ínfima. Ínfima. Nós somos ignorantes. Nós estamos num planeta ainda de expiação e prova. Nós comemos carne. Nós matamos por causa de um tênis. Nós jogamos lixo no chão. Eu estou indignada. Mas é justamente isso. Então, no DNA existe uma parte ínfima de informação. Física, biológica. O resto é quântico. Que nós não temos material, nós não temos peças, nós não temos nada que consiga medir esse quântico ainda. A medicina, a física quântica está engatinhando. Existem gente muito séria que está desenvolvendo pesquisas dentro dessa ciência. E nós não podemos negar que não exista. Então, nós temos que entender todo esse processo dinâmico que funciona. Dentro da homeopatia, eu consegui entender a dinâmica da sociedade. Por que a sociedade ela adoece dentro dessa maneira? Por que essa região existe um adoecimento X? Por que na outra região existe outro adoecimento? Como esse indivíduo se comporta? Eu observo, por exemplo, um indivíduo dentro do seu local de trabalho, né? Aonde ele está inserido, qual é o ambiente de trabalho, qual a atividade que ele desenvolve. Então, tudo isso eu analiso, minha cabeça parece um computador ambulante, eu fico assim, né? Eu pergunto tudo, eu olho. O pessoal na minha casa fala assim, eu não vou nem mostrar para a Patrícia, porque se eu mostrar, ela vai analisar, ela já vai vir, ela já vai chegar, ela vai estar com o problema. Mas é esse o caso. É essa dinâmica que a gente tem. Então, estudar a homeopatia, realmente eu falo que a homeopatia é para todos, mas nem todos é para a homeopatia. Nem todas as pessoas estão preparadas, porque muita gente não quer se ver. Muita gente não quer tirar a máscara de hipocrisia, de que, sabe, família doriana, de que estamos tudo bem. Não estamos. Não estamos, não somos perfeitos. Então, o sábio é aquele que eu escrevi num dos posts que eu coloquei no Instituto, que eu sempre falo, que eu sou uma eterna ignorante. O sábio é aquele que consegue enxergar sua própria ignorância. Então, nós somos ignorantes. Nós vemos, mas não enxergamos. Sabe? Nós escutamos, mas nós não ouvimos. Nós não conseguimos entender um palmo na frente do nariz. Nós nos achamos maravilhosos. Não respeitamos leis. E as leis? Estava lendo um livro. Hoje eu achei sensacional uma frase que o físico estava falando. Ele disse assim, as células, elas respeitam as leis do universo, as leis imutáveis. E nós não respeitamos, nós denegrimos. Nós usamos mal o nosso livre-arbítrio. E depois a gente cria uma doença. Depois criamos doenças. O nosso corpo, o nosso terreno fica suscetível. Né? Orgulho, vaidade, inveja, egoísmo, medo. E aí colocamos um monte de lixo, carregamos um monte de lixos e fazemos aquela família doriana. Tá tudo ótimo. Não tá. Então vamos se ver. Vamos olhar. Vamos usar esse desafio. Qual o propósito da minha vida? É isso que Hahnemann fez. Hahnemann colocou a cara para bater. Ele foi extremamente criticado. E ele até hoje é criticado. Existem médicos que falam que a homeopatia não funciona. Como um médico pode dizer que a homeopatia não funciona? Estude, leia, pesquise. Existem artigos científicos, existem muitos médicos que desenvolvem artigos e pesquisas científicas medicamentosas. Tive uma colega
que fez um artigo científico, inclusive está registrado nos anais, sobre quelidônio magio, sobre icterícia neonatal. Ela é pediatra, dentro de uma UTI, uma excelente pediatra, e ela desenvolveu uma pesquisa de quelidônio magio. Eu falei para ela, desenvolve essa pesquisa de quelidônio magio. E ela desenvolveu essa pesquisa com experimentações nos bebês, trabalhando icterícia neonatal. Então, como é que você pode dizer que não existe, que não funciona a homeopatia? Não funciona para aquele que não sabe o que é homeopatia. Então, a homeopatia é uma técnica que ela precisa ser muito bem embasada, muito bem estudada, ela é extremamente séria, não é brincadeira. Sabe? Então, você tem que ser uma pessoa dedicada a qualquer coisa que você faça na vida, né? Seja um engenheiro, seja um professor de história, seja um desenhista, um projetista, seja um professor de educação física, nós temos que nos dedicar. Então, a diferença é a nossa dedicação, é o respeito pela nossa profissão, por aquilo que nós fazemos, é o respeito pelo outro, pelo indivíduo, é o respeito pela vida, pelo mundo onde eu vivo, pela cidade que eu moro, pelo prédio que eu moro, né? Que existe aqui uma sociedade de pessoas que moramos no mesmo prédio. É o respeito às leis do bairro, é o respeito às leis do sentir, do pensar e do agir, o mal sentir, o mal pensar e o mal agir. Então, tudo isso a gente não faz. Nós desrespeitamos completamente tudo na nossa vida. E depois nós começamos o processo de crítica, de julgamento, de condenação. O problema é o outro e não sou eu. Então, a mudança começa dentro de nós. É uma mudança de comportamentos, é uma mudança de sentimentos, é uma mudança de trabalhar as nossas críticas, as nossas crenças, sabe? O nosso lado pecaminoso mesmo, sabe? O nosso lado sombra. E isso a gente precisa trabalhar de uma forma integral, de uma forma verdadeira. E quando a gente consegue se olhar, a gente consegue observar, sentir e amadurecer tudo isso dentro da gente e promover a mudança, as nossas células mudam. O nosso comportamento celular muda. Esse microcosmos dentro de um macrocosmos muda. A vida externa muda. Quando a gente começa a mudar, a nossa maneira de ser, de sentir, de pensar e de agir, o nosso vizinho muda, as pessoas que estão ao nosso redor mudam. A vibração, a ressonância da nossa casa, o ambiente do nosso lar muda. Então, o adoecimento, o doente, ele não está doente somente dentro de um processo infeccioso ou dentro de uma asma. Eu vou pegar, dar um remédio para asma, acabou a asma, acabou o doente. Não. Não, a asma, ela é o ponto do iceberg de todo um processo que está ali em volta. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos criar falsas doenças medicamentosas. Nós vamos criar doenças e doenças e doenças, e nós vamos continuar vivendo nesse mundo materialista, achando que o problema está lá fora e não aqui dentro. Então, se tratar com homeopatia, com essa dinâmica, com essa seriedade, com esse amor que eu tenho pela arte divina, a arte de cura. Se vocês soubessem aqui na mesa que eu estou, o que tem de livros, o que tem de estudos, eu tenho cadernos que eu escrevo. Eu gosto muito de escrever quando eu vejo, leio um artigo, quando eu vejo alguma coisa interessante, leio alguma coisa interessante, eu vou lá e coloco, escrevo, coloco quem foi que escreveu aquele artigo, onde eu vou pesquisar depois um pouco mais sobre aquilo. Então, vamos aproveitar esse momento e vamos promover a mudança. As pessoas que estão me assistindo agora ao vivo, vocês todos estão prontos para isso. Vamos fazer uma saúde melhor, vamos trabalhar uma saúde mental, emocional, física, espiritual, social, política, econômica, dentro de todo esse contexto. Vamos fazer o diferencial, vamos fazer o diferente, mas nós precisamos caminhar, nós precisamos olhar, nós precisamos observar, nós precisamos
transformar, sabe? Transformar para chegar num processo de ascensão, num processo vertical de evolução. Então, hoje é esse recado que eu tenho para todos vocês. Deixa eu verificar aqui se tem alguma pergunta, se alguém fez alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Não, ninguém fez nenhuma pergunta. Mas eu gosto de responder perguntas. Por favor, perguntem, questionem, passem para mim em mensagens, para depois a gente poder aproveitar essa live da quinta-feira que vem, falando sobre um outro tema. Mas, olha, tem muita coisa interessante para falar sobre a homeopatia. Só a história dele, né, falar sobre como ele chegou nessa pesquisa, né, da homeopatia, como de que forma ele chegou nesse processo científico, né, da homeopatia. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, bem carinhoso para todos. E uma excelente noite de quinta-feira. Hoje não está muito frio. Hoje está aqui em São Paulo, tá bom. Eu não sei se todos moram em São Paulo, acho que não. Mas aqui em São Paulo hoje tá legal. Então dá para a gente ficar bem. E eu estou por aqui para quem quiser conversar, para quem tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta. Os meus contatos estão na página do Instituto Cultural Imhotep e a Homeopatia Arte de Curar, que também é uma outra página do Facebook, e a minha página pessoal, Patrícia Jorge Alves. Tá bom? Antes de desligar, eu vou falar para o pessoal que quiser, né, o Instituto Cultural Imhotep está desenvolvendo um curso de Ciência da Homeopatia, nível 1, curso livre, com início no dia 10 de outubro, é um sábado, um domingo, é um final de semana por mês, é um curso nível 1, onde a gente vai trabalhar vários assuntos da homeopatia, doenças crônicas, miasmas, os princípios da homeopatia, muito organon, estudos de matéria médica, casos clínicos, é bem interessante da gente estudar, né, sobre o indivíduo no dia a dia, estudar a nós mesmos, muita leitura, muita pesquisa. É um curso bem bacana, é um curso presencial, curso aqui em São Paulo, tá? É fácil acesso, metrô fácil, tem estacionamento do lado, é um ambiente agradável, é muito bacana. Tá? Então, quem quiser mais informações, entre no site Instituto Cultural Imhotep.com.br, tem na página do Facebook do Instituto Cultural Imhotep, tem na página, é só dar uma olhadinha, tem todas as informações ali, e é só passar para mim, a gente responde. Um beijo bem grande e saudações a todos. Muita saúde, muita alegria, muita fé, muita confiança em si mesmo, muito autoconhecimento. Isso é muito importante, a gente se conhecer e entender todo esse processo dinâmico que acontece com a gente. A gente se torna livre, não ficamos escravos de nada, dentro dessa matrix de controle. Então vamos lá, pensem nisso. Até.